Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e vamos embora para a nossa aula de conhecimentos pedagógicos. E hoje, nesse momento, eu vou falar com você sobre as tendências pedagógicas. Você já construiu comigo o pensamento pedagógico, como pensar filosoficamente e pensar de concurso público. Você já viu comigo que existem duas pedagogias, uma pedagogia liberal e uma pedagogia progressista. Você já percebeu também que uma e a outra, elas acabam coexistindo na educação no Brasil de hoje, por uma pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Mesmo assim, eu preciso que você perceba que vai cair na sua prova para você diferenciar uma tendência pedagógica da outra. Você já entendendo que existe o pensamento pedagógico liberal, individualista, pautado na neutralidade científica, que vão existir tendências pedagógicas. E essas tendências pedagógicas liberais, você vai ter que saber que é a tendência tradicional, é a tendência escola nova, que é a tendência renovada não diretiva e tecnicista. E que na pedagogia progressista vão existir tendências. É da pedagogia progressista, que é pautada no diálogo, na educação política, na realidade do aluno, na criticidade. Então nós vamos ter tendências. E essas tendências são a libertadora, libertária e crítico-social. Eu vou mostrar uma por uma com vocês, mas o meu foco nesse vídeo aqui vai ser a pedagogia liberal. Bom, a primeira coisa é você entender a diferença de pedagogia e tendência. Pedagogia, vou colocar aqui, pedagogia é diferente de tendência. A pedagogia, gente, ela sempre vai ser maior, completa. E a tendência, ela é uma das partes da pedagogia. Então nós vamos ter um círculo da pedagogia e a tendência é um círculo menor. Ok? Então nós vamos ter pedagogia e vamos ter a tendência aqui. É basicamente esse o nosso caminho. Pedagogia, nós vamos ter que dividir em liberal e progressista. Nós já vimos. Liberal e progressista. Beleza? Isso daqui nós já vimos. Agora, gente, tendência, ela é nada mais, nada menos que a didática. Vai aparecer na sua prova para você diferenciar o que é liberal e o que é progressista. Isso você já entendeu. Agora, dentro da pedagogia liberal, existem didáticas diferentes. Uma didática mais tradicional, uma didática mais construtivista, uma didática mais tecnicista. Essas são as tendências. A palavra tendência dá a entender que tende mais para um lado do que para outro, mas o fim sempre será o mesmo. Nós temos a pedagogia liberal e da pedagogia liberal, as tendências que vão surgir, ela é nada mais, nada menos que uma didática que vai mudando de um professor para o outro, de um período histórico para outro período histórico. Então, um vai trocando. Por exemplo, as questões de tendência pedagógica no concurso são questões com palavra-chave, gente. O professor, ele é autoritarista e formal. É a didática dele. É a tendência tradicional.
O professor vai dar um problema para que o aluno possa aprender a aprender e se adaptar na sociedade. Essa daí é a escola nova. O professor está mais preocupado com a área psicológica do que a pedagógica. Essa é a não diretiva. O professor é um especialista no equipamento técnico e passa para o aluno. Essa, gente, é a tecnicista, enquanto a outra era a renovada não diretiva. Então, é basicamente esse o caminho das tendências. O que todas elas têm em comum? 100% delas fazem parte da pedagogia liberal. A pedagogia liberal, ela é o fim de todas. Então, gente, por mais que eu trabalhe tendências diferentes, a tradicional, a escola nova, a não diretiva e a tecnicista, elas querem a mesma coisa. E que coisa é essa? Elas querem conservar a sociedade. Serão mais individualistas. Todas elas, nenhuma delas vai trabalhar a realidade do aluno. Nenhuma delas vai trabalhar uma educação crítica. Está mais preocupada em trabalhar através da neutralidade científica, sem associações com o mundo do aluno. É uma educação do senso comum. Então não vai dar muita importância ao diálogo, a processo. Não vai dar muita importância a isso, não. É isso que eu quero que tu entenda. Ok? Então eu vou falar cada uma das tendências liberais. Primeiro ponto, pedagogia liberal. Individualidade, além do melhor dizendo, individualismo, não trabalha a realidade, saber científico, formal, junta tudo isso, mas vai ter uma didática diferente em cada tendência. Então nós vamos aqui nos livros do Libânio, Saviani, Lucchesi, entender e definir o que é uma tendência da outra. Para o seu concurso, você precisa diferenciar o que é liberal e o que é progressista. Quais são as tendências liberais e saber diferenciar uma tendência da outra. É isso que tu precisa saber. Liberal e progressista tu já sabe. Agora, você já sabe que as tendências liberais são tradicional, renovada não diretiva, escola nova e tecnicista. E agora nós vamos diferenciar uma tendência da outra. Vamos lá? Liberal tradicional. A liberal tradicional vem da primeira forma de educação, que é a educação através da igreja, que passava um conteúdo como a verdade absoluta. Então nós vamos ter, de acordo com Saviani, que a escola, de acordo com Saviani, que a escola surge como um antídoto à ignorância, logo um instrumento para equacionar os problemas da marginalidade. Nossa, Romário, que legal! Gente, a marginalidade aqui não significa roubar, ser um marginal, mas estar à margem na sociedade, dentro do período tradicional, significa você não conhecer a Bíblia, não conhecer o poder de Deus diante da igreja que estava no poder nesse momento. Ok? Em suas várias correntes, caracteriza as concepções de educação, onde prepondera a ação de agente externo na formação do aluno. O aluno é primado, é objeto de conhecimento. Ou seja, se ele é um objeto de conhecimento, o professor faz com ele o que ele quiser. Porque é o professor que vai comandar, é a escola que vai comandar. E cada aluno não vai ter como construir um conhecimento. A transmissão do saber é das tradições e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade, e uma concepção de ensino
por impressão de imagens propiciadas, ora pelo professor, ora pela observação sensorial. Libânio. Muito legal que eu coloquei aí para você, que são verdades acumuladas pela humanidade. Isso daqui é nada mais, nada menos que o senso comum, coisa que não se questiona. A Bíblia é algo que você não vai questionar. Então a Bíblia é um senso comum. Olha aí que interessante. Então nós temos exatamente essa como a pedagogia liberal, tradicional. É a tendência liberal tradicional. Vamos seguir. Os métodos dessa tendência, anota isso daqui, se baseiam pela exposição verbal da matéria ou demonstração. Entre outras palavras, quem é o principal na tradicional? Professor ou aluno? Professor. E o professor vai falar, e o aluno receber como uma única verdade. ênfase em exercícios, repetição, memorização, disciplinaramente a formação de um hábito. Predomina um professor o quê, gente? Autoritário. O professor tradicional, o professor autoritário, ok? Que exige a atitude receptiva dos alunos, impede qualquer forma de diálogo que tem entre eles. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, não pode ser questionado, né, gente? Em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz de conseguir o silêncio. Entre outras palavras, nós vamos ter que no tradicional o professor vai falar o conteúdo como uma única verdade, vai exigir que o aluno, a relação professor e aluno, é uma relação, gente, que eu chamo de vertical. Professor em cima, aluno embaixo. Professor é professor, aluno é aluno. Não pode ter interações entre eles. E esse fica sendo o grande foco da tradicional. Palavra-chave. Não vou para o outro sem você entender quais são as palavras-chave para você falar, esse professor é tradicional. Autoritarismo. Primeiro, número 1, autoritarismo. Segundo, exposição verbal do professor. Outro, ritual, que é o professor com a relação vertical e o ritual na sua sala de aula, que é como se fosse um ritual religioso. Coloca aí os jesuítas. Existem as escolas tradicionais religiosas hoje no Brasil. Perto da onde você mora, provavelmente, tem a instituição religiosa de educação. Ok? Então, essa é a tendência tradicional. Vamos pensar numa coisa? O ensino tradicional era aquele que castigava. Lembra da palmatória? O ensino tradicional, ele castigava. Ele gerava, muitas das vezes, muitos traumas na criança, que era educada como se fosse um adulto em miniatura. Então, a tendência tradicional, ela se pautava muito na coerção. Justamente por isso, surge a nossa próxima tendência. Essa nossa próxima tendência vai ser chamada de, primeiro, de um movimento chamado movimento renovado. Com a República no Brasil, o fim do Império surge, com o fim do Império do Brasil, surge a República. E juntamente com a República, surge uma mudança ou uma tentativa de mudar o cenário da educação no Brasil. E aí, gente, junto com essa mudança do cenário na educação do Brasil, surge o chamado movimento renovado. Como o nome diz, o movimento renovado, ele queria mudar a educação no Brasil. Mudar para uma educação onde a sociedade possa ser transformada. Que não precise passar somente conteúdos tradicionais e que outros tipos de conteúdos podem ser passados.
Dentro desse movimento, vou colocar aqui uma data, tá? 1932, Manifesto dos Pioneiros da Educação. Nós vamos ter o surgimento da liberal renovada, que vai se dividir em duas. Em renovada progressivista, que também vai receber o nome de escola nova, ok? E nós vamos ter a renovada não diretiva. A não diretiva, daqui a pouco eu te explico. Vamos na escola nova, renovada progressivista. Pode vir progressivista ou escola nova na sua prova. Se vier com o nome de uma ou outra, você vai marcar a mesma coisa. Beleza? O que é a escola nova? A escola nova, ela tem como marco o construtivismo na educação. E outra, o surgimento do jardim de infância, da educação infantil, surge na escola nova. Quando vier na sua prova, escola nova, para você marcar o que é dela, a primeira palavra que tem vindo na sua cabeça é educação infantil. A segunda é o construtivismo. A criança vai aprender a aprender. Ou seja, o professor não vai passar nada pronto, vai passar um problema para o aluno resolver. Vão ter vários brinquedos do mundo infantil. O brincar é a linguagem da criança. É a escola nova que traz esses conceitos. Nossa, Romário, então a escola nova, ela vai ser crítica. Por que ela está na liberal? Ela tinha que ser progressista. Não. A escola nova surge em 1932. Ela queria se opor, acabar com o ensino tradicional. Olha aqui, ó. Ela queria acabar com o ensino tradicional. Mas mesmo ela querendo acabar com o ensino tradicional, quem entra no poder é, no caso, a Era Vargas, que entra uma outra ditadura. Então, por mais que a escola nova ela tenha os ideais de mudar a forma de um professor trabalhar, de um professor mais tradicional para um professor mais construtivista, um professor que era formal, um outro professor que conversa mais com o aluno, por mais que isso aconteça, não iremos trabalhar a criticidade. Por quê? Porque antes dela ser escola nova, ela é uma tendência da pedagogia liberal. Então não vai trabalhar a realidade do aluno. Olha aqui, ó. Ela não vai trabalhar a realidade do aluno porque é liberal. Tá compreendendo comigo? Pedagogia liberal, renovada progressivista, que também recebe o nome de escola nova. É pautada no construtivismo, é pautada nos materiais, no mundo da criança. Você vai lembrar do jardim de infância. Mas você lembra que ela é acrítica. Não vai trabalhar a criticidade. Fechado? Vamos seguir. Para funcionar de acordo com a escola nova, a organização escolar teria que passar por uma reformulação. Por isso o nome de renovação, de renovada. O professor deveria agir como um estimulador e orientador. A iniciativa cabe aos alunos. Para tanto, o professor vai trabalhar com pequenos grupos, sem que a relação interpessoal, a essência da atividade educativa fosse dificultada. Gente, ambiente estimulante, cheio de material didático rico, biblioteca de classe, os joguinhos de encaixar, por exemplo, tudo isso faz parte da escola nova. A escola nova trouxe o mundo da criança para a educação. E, obviamente, que é da escola nova que surge o Manifesto dos Pioneiros. Ok? O Manifesto dos Pioneiros da Educação no Brasil, a busca de uma educação de qualidade, educação para o povo, surge exatamente nesse momento, com
a escola nova. Vamos agora falar de outra renovada. A renovada, ela pode ser renovada progressivista, como também renovada não diretiva. A renovada não diretiva, ela tem uma didática diferente. Você lembra que na tradicional deixavam e aconteciam vários traumas na criança? O ensino tradicional deixava vários traumas na criança. Lembra disso? Logo, gente, a tendência liberal renovada não diretiva, ela é uma tendência que queria renovar, acabar com o ensino tradicional, surgiu junto com a escola nova no movimento renovado, mas a didática da não diretiva é diferente da didática da escola nova. A não diretiva, ela estava focada em acabar com os traumas do tradicional, em dizer que esse ensino tradicional tinha que acabar. E tinha que acabar por uma didática muito mais, deixa eu colocar aqui no quadro, muito mais psicológica para você colocar. A tendência renovada não diretiva está muito mais preocupada com os problemas de ordem psicológica do que pedagógica. Muito mais importante do que você passar um conteúdo é você acabar com o autoritarismo no processo educativo. A não diretiva, ela quer acabar com o autoritarismo. Não pode ter autoritarismo de forma alguma. Uma outra questão que temos que observar é que a não diretiva, ela, por mais que ela seja aberta a uma troca de professor e aluno, relação interpessoal, por mais que ela seja humanista, ela também não vai trabalhar a criticidade e a realidade do aluno, porque nesse período não entrava na escola. Criticidade só na década de 70, final de 70, início de 80 e diante, porque antes disso a escola era fechada, porque era liberal. Bom, gente, acentua-se nessa tendência, olha aí no seu quadro, acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupadas com os problemas de ordem psicológico do que pedagógico ou social. A educação é centrada no aluno. Enquanto a tradicional era no professor, a escola nova e a não diretiva são centradas no aluno. E o professor é um especialista em relações humanas. A não diretiva, ela quer muito a importância das pessoas conversarem. A autoavaliação surge na não diretiva. Todo esforço vem de uma mudança de dentro do indivíduo, ou seja, uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Por isso, o papel do professor é de atuar fazendo com que o aluno seja revelado a sua essência e que não seja uma essência autoritarista. Aprender é modificar suas próprias percepções e apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado às percepções. A retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu, o que torna a avaliação sem sentido, privilegiando a educação. O que significa? Traduzindo o que está no livro, significa que na não diretiva a autoavaliação é fundamental, porque é o eu, é cada pessoa tem o seu ego, a sua forma de ser. E enquanto a tradicional isso era deixado de lado, para acabar com esses traumas, a valorização do eu é muito importante. Então, um egocentrismo, ok? Trata-se de um ensino centrado no aluno, professor facilitador, e a escola promove um autodesenvolvimento. E olha isso, os alunos buscam por si o conhecimento, mas não são conhecimentos da realidade dele, não são conhecimentos
de fora da escola. Tem que ser conhecimento de dentro da escola. Gente, muda só a forma de dar aula. A tradicional, autoritarista. Escola nova, educação infantil, o brinquedo. A não diretiva, o professor é muito mais um terapeuta do que um professor. E aí, gente, para terminar, nós vamos ter a tendência liberal tecnicista. A tecnicista é uma das mais tranquilas no concurso público, porque tecnicista lembra de técnico, lembra de ensino técnico profissionalizante. Década de 70 no Brasil. Essa década de 70 no Brasil, no tecnicismo, o grande objetivo é formar mão de obra para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. A partir do pressuposto, olha essa palavra aqui, neutralidade científica, e inspiradas na racionalidade, eficiência e produtividade. Essas palavras te lembram o quê? Racionalidade, eficiência e produção. Lembra o mercado de trabalho. A escola, ela vai ser um braço da indústria, da revolução industrial que estava tendo na década de 70 no Brasil. Essa pedagogia quer reordenar o processo educativo de maneira a tornar mais objetivo e operacional. Na pedagogia tecnicista, o elemento principal são a organização racional dos meios. Vamos para cá? Gente, na tradicional, quem é o principal? Professor. Na não diretiva escola nova, quem é o principal? Aluno. Na tecnicista, não é nem o professor e nem o aluno. Na tecnicista, nós temos um manual de instrução, a máquina da indústria na época. O professor, ele era um especialista na máquina e ele te ensinava a mexer nela. O aluno, ele simplesmente tinha que memorizar, repetir e fazer no mais curto espaço de tempo para produzir mais e entrar no mercado de trabalho. A máquina, gente, já vinha com um manual de instruções, que eles chamam aqui de meios de instruções. E o professor era o especialista nesse manual e passava esse manual para o aluno. Então, enquanto na tradicional o professor era o mais importante, na não diretiva e na escola nova o aluno era mais importante, na tecnicista, professor e aluno ocupam posição secundária, relegados à condição de executor de um processo, porque o manual já vinha pronto, não era o professor que montava, cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficaram a cargo de um especialista supostamente habilitado, neutro, objetivo e imparcial. Essa, gente, é a tecnicista. A função primordial da escola nesse modelo é transmitir conhecimento das disciplinas, matemática, português, para a formação geral do aluno e também a formação que o levará a exercer futuramente na sociedade uma profissão sendo valorizada. Tivemos nesse período um boom de escolas técnicas no Brasil, onde o objetivo era formar para o mercado de trabalho mesmo. Há a predominância da exposição oral dos conteúdos, seguindo uma sequência pré-determinada e fixa, independente do conselho escolar. O que vai ser efetivado, gente, para tecnicista? Exercício repetido para memorizar. Procedimentos não estão relacionados à realidade do aluno e não vai estar relacionado à realidade social. Na relação professor-aluno, autoritarismo. Romário, se tem autoritarismo no tecnicismo e tem autoritarismo no tradicional, como eu vou diferenciar? A forma como vai ser cobrada. Tradicional, autoritarismo do professor que é formal, exposição oral. O professor fala, aluno obedece. Tecnicista, autoritarismo do professor ao passar o conteúdo da apostila que já está pronta.
É isso que tu tem que entender, da apostila que está pronta. Então, esses são os dois caminhos que você tem que ter. Para encerrar aí essa nossa aula, eu coloquei as palavras-chave de cada uma das tendências que nós falamos aqui. Vamos lá? Tradicional, gente, quais são as palavras-chave? Conteúdo é o senso comum. Cultura, de massa. Capitalismo, que é o individualismo. O aluno é um receptor passivo, porque quem comanda é o professor. O professor, relação vertical. Método diretivo, gente, a palavra diretividade significa autoritarismo, ok? Então, o método é diretivo. Avaliação, teste de QI, é a decoreba, está presente até no dia atual. Para se contrapor ao tradicional, surge a pedagogia chamada de tendência renovada progressivista ou escola nova, e também a renovada não diretiva. As duas queriam acabar com o ensino tradicional, por isso o nome de renovada. A escola nova, você vai lembrar do construtivismo, do aprender a aprender, a experimentação do aluno, vai lembrar do jardim de infância, vai buscar do indivíduo aceito no interesse individual, porque é liberal. Relação horizontal professor e aluno, ela foi ter um grande foco no final da década de 60. A escola nova, gente, como é a didática da escola da renovada não diretiva? A não diretiva, olha o nome, gente, não quer construir nada, quer moldar o comportamento de um aluno. O lado psicológico é mais importante do que o pedagógico. É muito importante você decorar, memorizar esse autor, que é o Carl Rogers, que é conhecido como o pai da não diretividade. Ele é o teórico da não diretiva. A não diretiva nós vamos ter como teórico o Carl Rogers, que ele é contra. Se o ensino tradicional ele é diretivo porque é autoritarista e punitivo, se o nome é não diretivo, significa que não podemos trabalhar o autoritarismo de forma nenhuma. A aula é muito mais passada como uma terapia. Relação professor e aluno em clima de aceitação, confiança no outro e autenticidade. Surge a autoavaliação e presente também na década de 60, igual à escola nova. Pessoal, temos o golpe militar de 64, surge uma nova tendência que é o tecnicismo. Por causa da Revolução Industrial, surge o tecnicismo, que tem como marca o positivismo, o de aprender a fazer, a neutralidade científica. É a pedagogia liberal com grande foco, o capitalismo, o mercado de trabalho. Conteúdo mais importante que professor e aluno, a meritocracia e o empirismo pedagógico, porque todas as matérias teve que ser comprovada racionalmente, teve que ser comprovada cientificamente. O valor de ciência é muito importante. Então, essas são as palavras-chave. Para encerrar nossa aula, o que nós vimos agora? Diferenciamos liberal de progressista. Vimos que a liberal ela é dividida em tradicional, renovada, que é a escola nova, você lembra do Manifesto dos Pioneiros, lembra também da não diretiva, e depois você lembra da tecnicista e as diferenças entre elas. É exatamente isso que você precisa saber para a sua prova, porque vai cobrar para você diferenciar liberal de progressista, colocar numa linha do tempo, ou você diferenciar a didática de uma para outra. Esse é exatamente o caminho que você vai ter dentro da pedagogia liberal. Fechado? Lembrando, todas elas, nenhuma trabalha a criticidade ou a realidade do aluno, porque é liberal. Fechamos então a nossa aula? Então, um grande abraço e tudo de bom.